12. Falar um pouco de Pedro nessa passagem. Quando o Senhor Jesus morreu, a igreja do Senhor foi perseguida. E Herodes, então, resolveu matar alguns que serviam e seguiam de perto o Senhor Jesus. Matou Tiago, o irmão de João, ao fio da espada. E aí estava tendo a festa dos pães sem fermento, que era um pouco antes da Páscoa. E Herodes, então, perseguindo a igreja do Senhor, prendeu Pedro. E quando ele prendeu Pedro, ele não prendeu Pedro para matar Pedro, naquele momento como ele fez com Tiago. Ele colocou Pedro na prisão, porque como estava chegando a Páscoa, a intenção do Herodes era apresentar Pedro diante do povo, para que o povo escolhesse quem morreria ou quem soltaria da prisão. Porque foi assim que foi feito com Jesus, lembram-se? Solta Barrabás ou solta Jesus? E o povo gritou: crucifica-o, crucifica-o, que era para crucificar o Senhor Jesus. Então a intenção de Herodes era apresentar Pedro diante da Páscoa, diante do povo, para que o povo escolhesse a morte de Pedro. Por quê, queridos? Quando ele matou Tiago e o povo judeu souberam que Tiago estava morto, diz a palavra de Deus em Atos 12, que o povo judeu se alegraram ao saber disso. Então Herodes, entusiasmado com a alegria do povo, falou: agora eu não paro mais, vou continuar perseguindo este povo. Só, queridos, Herodes não era bobo. Herodes sabia do que o Senhor Jesus já tinha feito enquanto era com vida na terra. Herodes já tinha ouvido falar dos milagres, dos livramentos, do sobrenatural, do que acontecia com quem andava com aquele Jesus. Herodes não era bobo. E a palavra do Senhor diz que Herodes colocou Pedro numa prisão, dividido em 4 guardas, em 4 escalas. Então, ele colocou, por exemplo, na primeira cela 4 guardas, na segunda cela 4 guardas, na terceira cela 4 guardas, e além, na quarta cela, que é onde ele estava, colocou também 4 guardas, e do lado dele, ainda diz a palavra do Senhor, dessa maneira, que do lado de Pedro, ele foi colocado do lado de 2 guardas, preso, queridos, preso com correntes. Olha só o medo que esse Herodes tinha de um homem, coitadinho. Como que esse homem escapar? Pois olha o medo que Herodes tinha, que algo do sobrenatural de Deus acontecesse com Pedro e Pedro viesse escapar dessa prisão. Por que será que ele fez tudo isso? Né? Que coração do mal, que pessoa do mal que era Herodes, queridos, sabendo que poderia acontecer algo aqui, ele colocando tantos guardas para prender um só homem. Ele já estava dentro da prisão. Será que precisava de tantos guardas assim para olhar um só homem? Queridos, a palavra do Senhor diz então que na noite em que antecedia a Páscoa, Pedro estava dormindo. Ele ia ser apresentado no dia seguinte diante do povo, queridos, para ser morto. E a palavra do Senhor diz que Pedro estava dormindo. E eu fico assim, quando eu comecei a meditar nessa palavra, Senhor, o que eu estaria fazendo? Dormindo? Eu seria: Senhor me livra, Senhor me livra, Senhor me livra. Como você estaria dormindo como Pedro? A palavra do Senhor diz que ele dormia. Mas há algo interessante. Eu quero que você coloque no versículo 5, por favor, Bruno. Aqui, versículo 5. Dá para os irmãos verem aí? Versículo 5 está escrito assim: Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Mas a igreja fazia contínua oração
Enquanto Pedro esteve na prisão, não sei quantos dias que foi, da festa dos pães sem fermento até a Páscoa, ele estava preso. Mas o tema dessa mensagem é: existe luz acesa na sua casa no momento de crise? O que eu quero mostrar para os irmãos, queridos, através dessa palavra, que no momento dessa crise, que a igreja estava sendo perseguida, que alguns estavam morrendo, existia uma casa acesa. Existia a casa da irmã Maria. A irmã Maria era a mãe de João Marcos. E nessa casa se reuniu muitas pessoas fazendo oração pelo servo de Deus que estava preso. E quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo falava por mim, para mim, a igreja precisa cobrir os meus servos de oração. A igreja precisa cobrir, porque dias maus virão. Dias maus estão vindo, perseguições. A minha igreja precisa cobrir os meus servos de oração. Queridos, a igreja hoje dorme. A igreja hoje dorme. A igreja hoje não se empenha. E eu falo, não é do Jardim Primavera, é da igreja em geral. Nas orações, nas madrugadas. A igreja hoje dorme. Pedro estava dormindo, mas esse texto não nos dá muita ênfase. Mas no meu modo de pensar, eu acredito que ele dormia porque existia um povo cobrindo ele de oração. Existia um povo que cobria ele de oração. Então eu acredito que havia paz, mesmo no meio da tempestade. Pedro conseguia sentir paz, por isso ele dormia. Queridos, responda uma coisa para mim. Quando estamos passando por uma dificuldade, por uma crise, adianta você perder o sono? Adianta a ansiedade de se descabelar e entrar em depressão? Isso vai solucionar o seu problema? Responda para mim, sim ou não? Não. Mas a tendência de cada um de nós é isso: estarmos enjaulados em alguma circunstância, em alguma situação, nós estarmos presos em alguma situação e nós não conseguimos ter paz. Mas eu quero mostrar aqui que você serve um Deus todo-poderoso, um Deus que zela pelo seu povo. E a palavra de Deus diz que nunca se viu e nem ouviu um Deus, nunca existiu um Deus que trabalhe pelos seus como o nosso. Então Deus trabalha sim pela sua causa. Deus trabalha pela minha causa, ainda que seja impossível. Ainda que eu sinta que eu esteja dentro de uma prisão sem portas. Estou fechado, estou enjaulado. O que será de mim? Eu quero transmitir essa palavra para você dizendo: Deus está no controle. Aleluia. Ainda que você se sinta enjaulado, ainda que você se sinta sem saída, ainda que você sinta os acusadores tão de perto, Deus está no controle dessa situação. E o Espírito Santo quer que eu e você sintamos paz no meio da tempestade. Isso é possível, irmã Sara? É. Quando nós aprendemos que Deus está no controle de toda a situação, isso é possível. No momento de crise, queridos, a luz da nossa casa precisa estar acesa. No momento de crise, nós vemos muitas luzes acesas em momentos de festa. Nós vemos muita alegria. Nós vemos muitos amigos no momento de festa. Mas às vezes, queridos, no momento de crise, nós estamos sozinhos. Às vezes no meio de uma multidão, mas ninguém está se importando com o teu problema. Mas mesmo neste momento, a luz da sua casa precisa estar acesa. Porque Deus, queridos, Ele está no controle e tem um povo que te cobre de oração. A palavra do Senhor diz que no meio da noite, Deus envia um anjo. Deus envia um anjo. E a palavra de Deus diz que esse anjo toca no ombro de Pedro que dormia. E o anjo diz: acorda, levanta-te depressa, põe a tua roupa e a tua sandália e me segue. Deus usa o sobrenatural dele para te responder, queridos, para te abençoar.
Quando você se sente tão sozinho no meio da multidão, Deus envia um forte anjo para te abençoar, para responder a tua oração e para dizer para você, ó, levanta-te, ó, depressa, põe a tua roupa, põe a tua sandália. Olha o cuidado do anjo para que Pedro não saísse sem roupa. E disse assim, ó, me segue. E aí, queridos, diz a palavra do Senhor que depois dessa palavra do anjo, ainda em Atos 12, depois a palavra do anjo diz assim, que as algemas se abriram, as algemas caíram de Pedro, e Pedro conseguiu colocar-se em pé. Pedro conseguiu colocar-se em pé. Sabe, queridos, eu não sei se Deus fez esses homens dormirem, se cegou eles, só sei que eles não viram nada. E é assim que Deus trabalha na sua vida. Ninguém percebe, ninguém sabe. Quando você vem contar a vitória, todo mundo até assusta, porque nem sabe que você estava com luta, com problema, com dificuldade, porque ninguém percebeu. Porque os servos de Deus é assim, queridos. O Senhor trabalha. E a Bíblia diz que o anjo passou, queridos, pela primeira porta. E o anjo passou pela segunda porta. E Pedro passou pelos sentinelas da terceira porta. E quando chegou na quarta porta, que eram os portões de ferro, diz a palavra de Deus que os portões se abriram. E quando o Pedro quando foi para fora daqueles portões, diz a palavra de Deus que o anjo foi se afastando de Pedro. E Pedro estava sem entender nada. A Bíblia diz, vê lá, versículo 9: e saindo o seguia. Ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro não tinha caído ainda, queridos, em si, que aquilo era real, que era Deus trabalhando em seu favor. Ele achava que ele estava tendo uma visão dentro da prisão. Acontece isso comigo e com você. Às vezes é uma situação tão difícil e você está lá orando, chorando, pedindo para o Senhor, e de repente as coisas vão encaminhando tão de repente que você acha que aquilo não é. Não, acho que não é Deus, está acontecendo por coincidência. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que na vida do cristão não acontecem coincidências. Não existe coincidências. Porque a palavra de Deus também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não tenha como coincidência, não tenha como por um acaso aconteceu, não. Deus está no controle da situação, e seja enviando um anjo ou um anjo vestido de homem para te ajudar, Ele vai enviar. Ele vai enviar porque Ele está no controle. E foi isso que aconteceu. Queridos, quando Pedro ainda fica parado, ao invés do homem correr, né, que estava solto da prisão, ele ficou parado e ele ficou assim atônito. Quando ele caiu em si mesmo e percebeu que era o livramento que Deus deu, diz a palavra de Deus então que ele vai procurar a casa da irmã Maria. Por que será que ele foi até lá, né? E a palavra do Senhor diz, queridos, que lá se encontravam alguns irmãos reunidos. Se encontravam alguns irmãos reunidos ali, buscando ao Senhor em favor de quê? Em favor de Pedro. Porque eles não queriam que acontecesse nada de ruim com Pedro na prisão. Eles queriam que Pedro sobrevivesse. Queridos, este povo estava orando. Mas aí, houve-se algo assim, ó. Nessa porta. Mas todo mundo estava orando, naquele maior barulho. Mas diz a palavra do Senhor que Rode, uma moça, diz a palavra do Senhor que ela vai, na verdade, estava batendo, não era na porta, batia-se num portão do pátio da casa. Mas aqui simbolicamente eu vou colocar a porta. Então Rode vai atender, quietinha, para ver quem que era.
Pedro, assustada, que ela esquece de abrir a porta para Pedro. E ela volta correndo. Quando ela volta correndo, ela começa a chamar todos ali e fala: Pedro está na porta, Pedro está na porta. E todo mundo orando para Deus livrar Pedro da prisão. Eu falo: você está louca, menina? Pedro está preso. Irmãos, sou eu e você. Quando nós rogamos tanto por uma bênção e depois a gente duvida do próprio trabalhar de Deus na nossa vida, e acha que não é Deus. Ah, isso não é Deus não. Ah, isso não foi Deus não. Ah, não é não. Isso aí é porque acho que alguém soube e veio. Acho que alguém contou. Ah, não é Deus trabalhando não. A gente se assusta, irmãos, com o trabalhar de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus trabalha da forma que Ele quer. Em Jó está escrito assim, que Deus trabalha como Ele quer. Às vezes no silêncio, às vezes no barulho, às vezes de um jeito e às vezes de outro. É assim que está escrito lá. E com este povo não foi diferente. Eles oravam, mas sabe o que eu penso? Que eles oravam para que na hora que Herodes falasse assim: qual deles que eu solto? Pedro ou o outro? Acho que eles oravam para que o povo, movido de íntima compaixão, dissesse: solta Pedro. Eu acredito que era assim, queridos. Acho que eles não acreditavam no sobrenatural de Deus ao ponto de acreditar que Pedro estaria naquela porta. E diz a palavra do Senhor, então, que Rode insiste em dizer e continuam batendo lá na porta, e continuam batendo na porta. Aí diz a palavra de Deus, então, que todos se levantam. E quando eles se levantam, queridos, e abrem a porta, lá estava Pedro. Lá estava Pedro, queridos, vestido de sandália, estava lá, e o povo todo espantado, vendo Pedro e falando assim: como isso, Pedro? Como que você escapou? E eles ficaram tão eufóricos, que eles começaram a fazer muito barulho. E Pedro ficava assim: shh, quietos. Pedro, com medo de ter sido perseguido, ele falava assim: quietos. E foi contando para eles, relatando para eles tudo que havia ocorrido. Sabe, queridos, dessa forma, Pedro, então, relatando tudo, ainda não amanhecendo, eles tiram Pedro dali. Pedro vai para outro lugar para não ser preso novamente. Queridos, este é o livramento que Deus fez para Pedro, porque não era o momento de Pedro sair da terra. Não era o momento. Quero dizer que ainda não é o seu momento de sair da terra. Não é o seu momento, queridos. Então Deus vai trabalhar pela sua causa. Deus vai trabalhar porque Ele está no controle da situação. Versículo, queridos, 10. Versículo ali mesmo, desculpa. Ali mesmo. Versículo 17. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Esse é outro Tiago, tá, irmãos? Não é o que morreu. O que morreu era o irmão de João. E saindo, partiu para outro lugar. Outro versículo. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, porque o que seria feito de Pedro? Versículo 19. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Irmãos, Herodes mandou matar todos os guardas que estavam vigiando Pedro. Todos morreram. Todos. Ele mandou matar, porque deixou Pedro escapar. Mas nem os guardas sabiam o que tinha acontecido. Sabe, vai ter momentos, queridos, e não muito longe. O Espírito Santo está me dizendo isso, não muito longe. Vai ter um momento em que os seus adversários vão se confundir inteiro. Não está muito longe, é assim que o Espírito Santo está mandando te dizer. Em pouco tempo, Deus vai fazer um reboliço, uma confusão, ninguém vai entender nada, mas você será salvo em nome de Jesus. Você receberá a tua bênção,
Você será livre dessa jaula, dessa prisão. Você se sente exatamente assim. E o Senhor vai te livrar em nome de Jesus, porque é Ele que trabalha com você. É Ele que trabalha com você. Existem muitos lobos vestidos de ovelha, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas só Deus sabe quem são os cordeiros verdadeiros. E o Senhor está dizendo aqui, nessa noite, usando a minha boca, que Ele fechará a boca do leão e te dará o escape em nome santo de Jesus. Não deixe a sua luz apagada diante da crise. Faça a diferença na sua casa. Que a sua luz seja acesa. Que todos possam ver dentro da tua casa que a luz lá, ela não está apagada. Tem luz em momentos de festa e tem luz no momento das crises. Amém? Vamos colocar em pé neste momento.